Oi pessoal, a gente está aqui na primeira jornada de saúde pública, saúde mental e dependência química da Faculdade Exuda. E a gente está com a organizadora desse evento, a psicóloga Socorro Furtado. Seja bem-vinda, Socorro. A gente queria saber, considerando o contexto político atual, qual a importância da gente estar discutindo isso na academia? Conhecimento. A gente só pode tomar postura, só pode mudar com o conhecimento. Então, o conhecimento é necessário para entender esse momento, se posicionar, procurar possibilidades. Obrigado. Eu falo relação saudável porque eu conheço muito, convivo com muito. Dentro da universidade tem muitos professores que fazem uso de várias drogas, não é só a maconha, fazem uso de outras drogas e nunca faltou um dia de trabalho, nunca deixou de fazer o que tem que fazer dentro da universidade. Então, assim, eles encontraram uma forma de ter relação com essa substância de forma que é saudável para a vida deles. Certo? Então aqui a gente não está negando a use ou não use, mas a gente está problematizando que muitas vezes as pessoas olham apenas para o uso de forma altamente pejorativa e prejudicial, quando na verdade muitas pessoas, talvez aqui, tenham pessoas que façam uso de drogas, no mínimo que tomem uma cervejinha e que isso seja tranquilo. É só uma questão numérica, é simples a gente dizer, olha, tem mais usuários do que usuárias. É só por isso que tem menos mulher, lógico que perpassam por construções de gênero. A produção científica da cannabis já tem cerca de 100 anos. O primeiro artigo que a gente tem está lá em 1907, 1914, os primeiros artigos brasileiros falando sobre cannabis. O uso atual e antigo é praticamente o mesmo. Maconha vai ser usada para produzir uma série de alimentos quando você utiliza a sua semente. A semente ela não possui princípio ativo. Ela é uma amêndoa que possui um óleo rico em ômega 3, ômega 6 e produz um azeite. Então, a maconha está na alimentação humana, na alimentação animal, desde sempre e também hoje. Ela também participa, por exemplo, na produção de determinados tipos de farinhas. Isso eu estou falando da semente, que não tem princípio ativo. Ela participa na produção de combustíveis. Ford, mentor do carro, criou um carro totalmente feito de cannabis, sua fibra, toda a estrutura feita de cannabis, de fibra de cannabis, a partir do lênio, vamos assim, da planta, e também produziu combustível orgânico. Um combustível, como a gente faz hoje com o milho, como a gente faz hoje com a soja. Ele produziu um diesel, que era uma moeda de negócio importante. Por exemplo, quando a Inglaterra descobriu a Jamaica, e talvez isso explique porque a Jamaica tem uma cultura, inclusive religiosa, desenvolvida em cima do uso de cannabis, a ideia de Londres da Inglaterra, era produzir na Jamaica uma grande ilha produtora de cannabis, porque era uma moeda importante, era um produto de comércio importante naquela época. Inclusive motivou alguns tipos de conflitos, Você pode comprar dali, você não pode comprar daqui, tem o meu produto, é esse. Esse é um estudo que é um revival de estudos que o Brasil fez nos anos 70 para entender o efeito do canabidiol sobre os processos de ansiedade. Eles colocaram dois grupos de pessoas que tinham problemas de verdade, como transtornos, para falar em público. Para um grupo deu canabidiol, para outro grupo deu placebo. O grupo que usou o canabidiol teve muito menos prejuízo cognitivo, uma queda de ansiedade estatisticamente significativa e conseguiram falar em público. E aquelas pessoas que utilizaram placebo não, continuaram pessoas nervosas, com grande confusão cognitiva na hora de se expressar em público. E a gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem desse mal, que não conseguem se expor, que não conseguem se colocar em frente ao público sem sofrer uma série de sintomas graves de ansiedade que impedem que ela pratique esse tipo de atividade, como falar em público. Não tem uma morte associada ao uso de cannabis. Não existe. A ONU ela faz um acompanhamento há muitas décadas de quais mortes acontecem ano a ano por determinados tipos de drogas. Até hoje, não existe uma morte por overdose causada por maconha. Porque é a mente.
E o delos vem de delain, que significa manifestação. Psicodélicos, então, é manifestação da mente. São coisas que manifestam a mente, independente de ter a ver com droga ou não ter a ver com droga. Um sonho, ele tem efeito, tem características psicodélicas, tem meditação, tem, né? Então, psicodélicos são coisas que manifestam a mente. A ayahuasca, então, está com uma referência dos indígenas do norte, e a Jurema tem uma referência dos indígenas daqui, os indígenas do nordeste. Agora, é bem importante a gente se perguntar por que a Jurema é tão desvalorizada, inclusive no Nordeste. Inclusive no Nordeste, ela é desvalorizada. Ela não é subvalorizada, ela é desvalorizada mesmo, né? Você procure qualquer pesquisador de ayahuasca, ou pelo menos a maioria deles, 99%. Se eles têm interesse em pesquisar Jurema, eles vão dizer que não. E do Nordeste. Tá? Isso é bem interessante a gente se perguntar por que acontece isso. Essas moléculas que formam, que é da Jurema da ayahuasca, o DMT, que é uma substância proibida, mas que todos nós produzimos essa substância, então ela é produzida no nosso corpo, e pesquisa científica sobre os efeitos terapêuticos dos psicodélicos. Então, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão. Lembrando que todos esses estudos aqui, eles são estudos duplo cego. A pessoa toma, ela não sabe o que ela tomou, se ela tomou o placebo ou se ela tomou a substância, e todos eles tiveram resultados satisfatórios, replicáveis, né? Foram feitos, refeitos, pós-feitos, e são replicáveis e muito mais satisfatórios do que os psicofármacos tradicionais, e ainda são ilegais. Isso que é interessante, né? Remédio que cura não vende. Lembra disso, remédio que cura não vende. O que vende? Coisa que vai manter a pessoa comprando remédio, né? E aí, então, a ayahuasca a gente só tem um único estudo. O resto tudo com cogumelo, maioria com cogumelo, e um com LSD, com dose muito baixas, microdoses de LSD, então para tratamento de ansiedade.